Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio Meister, eu sou um dos professores do Tubo Aula, professor de matemática do módulo intermediário. São as matemáticas que você encontra todos os conteúdos do ensino médio. Hoje, na nossa segunda aula sobre teoria de conjuntos, a gente vai ver as formas que a gente pode representar um conjunto, tá? Na nossa primeira aula, nós vimos alguns conjuntos especiais, que são os conjuntos numéricos. Aqueles conjuntos eram representados por letras estilizadas, mas a gente também pode trabalhar com uma série de conjuntos que nós mesmos criamos para determinadas situações. Só que para isso tem algumas regras, tá? Um conjunto, sempre que a gente vai falar sobre ele, qual que é a primeira regra? Ele sempre tem que ser representado por uma letra maiúscula. Então o conjunto A, por exemplo, ele inicia com A maiúsculo. Esse conjunto ele é sempre descrito entre chaves. E se por acaso tu vai usar letras dentro desse conjunto, colocar qualquer tipo de letra, o que está dentro do conjunto, ele é representado por letra minúscula, para a gente diferenciar o nome do conjunto dos elementos do conjunto que estão ali dentro, tá? Então como é que a gente pode representar um conjunto? Uma das formas que a gente tem seria por extensão. Como assim? Ali no nossa tela você tem o exemplo do conjunto A e tem os elementos 2, 3, 4, 5 e 6. Então por extensão a gente tem o conjunto A em letra maiúscula, igual a abre chaves. Dentro das chaves a gente vai colocar todos os elementos que estão dentro do conjunto e a gente cita um a um, né? O 2, 3, 4, 5, 6 e fecha chaves. Logo aí no lado direito, pessoal, você tem o NA. O que significa aquilo? É um conceito bem simples. O NA significa quantos elementos você tem dentro daquele conjunto. Se você contar ali dentro do conjunto A, você tem 5 elementos. Então é por isso que a gente diz que o NA é igual a 5, tá? O conjunto B, ele não necessariamente precisa então, pessoal, só para esclarecer, dentro de um conjunto você não precisa só ter números, né? Você pode ter uma série de coisas. No conjunto B, então a gente tem ali B maiúsculo, abre chaves, A, B, C, D, E, F, G, né? Importante mostrar que enquanto o nome do conjunto B ele é maiúsculo, os elementos que estão ali dentro são todos em letras minúsculas, tá? O NB é 7, porque ali dentro daquele conjunto você tem 7 elementos. E a gente pode também ter ele descrito de outra forma, né? O conjunto C abre chaves as cores da bandeira do Brasil, né? Oficialmente a bandeira do Brasil tem 4 cores, então a gente diz que o NC é igual a 4, tá? Então esses são os conjuntos que a gente representa ele por extensão. Os conjuntos também podem ser representados por compreensão, tá? Como assim? É como você descrever, por exemplo, esse conjunto por uma regra. Então se eu quiser colocar todos os números pares dentro de um conjunto, imagina o tamanho do conjunto que vai ser se eu começar a colocar ali o A, por exemplo, os pares positivos, né? A igual a 0, 2, 4, 6, 8. Se eu for colocar item a item para descrever esse conjunto, fica impraticável. Então a gente usa uma outra forma de representar. Aí na tua tela tu tem o conjunto A que está escrito da seguinte forma, ele é x, tal que x é um número par. Fecha as chaves e a gente tem subentendido então todos os elementos que estão dentro daquele conjunto de uma forma muito mais prática, né? Ou ali o B, né, x tal que, é isso que significa aquela barrinha, né? X é um número primo. Então todos os números primos estão dentro daquele conjunto sem que você precisa colocar um a um os números primos entre chaves, certo? Para a gente seguir falando um pouquinho sobre conjuntos e as formas como a gente representa ele, pessoal, é importante a gente lembrar como é que funciona a desigualdade, tá? A gente tem o símbolo do maior ou menor, né? E pode ser também maior ou menor igual. E para a gente entender bem esse símbolo, a gente tem que se lembrar como é que ele funciona. Ali você tem duas letras, tá? O N e o X, certo? E ali a gente tem um símbolo de menor, né? Menor que. Mas a dúvida que sempre aparece é o seguinte, a maioria das pessoas não lembram como esse símbolo funciona. Então entre o N e o X, ou por exemplo, entre o A e o B que aparece ali embaixo, qual dos dois é maior, né? Entre o N e o X, quem é maior, o N ou o X? Uma forma da gente lembrar isso, e é uma forma um pouco infantil, mas eu acho bastante válida, é a gente lembrar daquele videogame que a gente tinha antigamente, o Pac-Man. Não sei se é do teu tempo, tá? Mas é lá no Atari, o Pac-Man, né? Qual que era o objetivo do Pac-Man? Ele passa pelo cenário, né? Por aquele mapa, fugindo dos fantasmas e comendo os bloquinhos, né? A ideia é o seguinte, na desigualdade, o Pac-Man ele está sempre virado para o maior. Tá? A gente pode dizer de uma forma um pouco inocente que o Pac-Man sempre quer comer algo maior, né? Naquele caso ali, do N e o X, agora fica um pouco mais claro. Como o Pac-Man está virado para o X, a gente pode dizer que X é maior que o N, ou o N é menor que o X.
Ali embaixo, na relação entre o A e o B, observa que o Pac-Man, a boquinha do Pac-Man está virada para o A. Então o que a gente pode dizer sobre isso? Que o A ele é maior que o B. Então lembra, a boquinha do Pac-Man está sempre virada para quem é maior. Tá? Qual que é a grande utilidade nisso? A gente pode ver outros exemplos de conjuntos, na verdade são subconjuntos, escritos de uma forma um pouco mais aprimorada. Lembrando na aula passada quem são os naturais, né? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente pode escrever um conjunto A de uma forma um pouquinho mais aprimorada que diz ali o seguinte: esse x ele pertence ao número natural, tal que o x é menor que 4, tá? Outra forma de escrever, a gente pode dizer que o x é 1, 2, 0, 1, 2 e 3 e para, né? Ou olha, dá uma olhada no nosso exemplo, o conjunto B, tá? X pertence aos naturais tal que x é menor ou igual a 4. Presta bem atenção naquela barrinha que aparece embaixo do sinal de desigualdade. O que significa aquele igual? Significa que o 4 ele vai estar incluído dentro desse conjunto. Então ele é 0, 1, 2, 3 junto com o 4. Então preste bem atenção, observe a diferença entre o menor e o menor igual, né? Então o menor ele não inclui o 4 no conjunto, e o menor ou igual inclui o 4 no conjunto. Ali no conjunto C você tem que o x ele é maior que o 3 e menor que o 10. Tá? Então os números que são maiores que 3 e menores que 10 é 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, quando eu faço o mesmo conjunto com a relação de maior e menor com o igual embaixo, aquela barrinha que você tem ali no exemplo D, a gente vai incluir o 3 e vai incluir o 10. Então vai de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vai até 10 em função do igual, ok? Outro exemplo clássico para a gente ter então, lembra na aula passada quem é que são os inteiros, né? Eles se parecem muito com os naturais, com a diferença que agora a gente tem a inserção dos negativos. Então, para a gente falar sobre esse conjunto, a gente diz x pertence aos inteiros, pertence a z, tal que esse x ele está entre menos 3 e 3, né? Como nós não temos o sinal de igual, eu não posso incluir menos 3 e 3 entre os elementos. Então nós vamos ter menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Agora no exemplo B a gente tem bem destacada a diferença que eu quero mostrar para você. Se eu tenho o sinal de igual, agora sim eu vou incluir do menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e o 3, certo? O último detalhe que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é um conjunto muito especial que é o conjunto vazio. Tá? Que conjunto é esse? Observa esse conjunto que eu estou mostrando para vocês ali na tela. X pertence aos naturais tal que o x é menor que 0. Qual que é o problema desse conjunto? Gente, o menor número natural que você tem é 0. Então não existe um natural que seja menor que 0. Como é que a gente caracteriza esse conjunto, né? A gente chama ele de conjunto vazio. Tá? Não existe nenhum elemento que vai satisfazer essa instrução, né? Essa regra que a gente colocou para poder descrever esse conjunto. Formas que a gente tem de representar o vazio. Ou são duas chaves, né? Abre chaves e fecha chaves sem nada dentro, nenhum elemento ali, ou é aquele símbolo que aparece ali na tua tela, que parece um zero cortado, tá? O sentido do zero, como ele aparece, é importante. Pessoal, erro muito comum, tá? Algumas pessoas costumam abrir chaves, colocar o vazio e fechar chaves. Cuidado, é uma representação ou é outra. Uma informação interessante que a gente vai acrescentar na próxima aula é que o vazio ele está dentro, ele é subconjunto, ele está dentro de todos os conjuntos que você criar, dentro dos naturais, dos inteiros, dos conjuntos numéricos e qualquer conjunto. Ele está sempre presente, é o único elemento que está sempre presente, na verdade, o único conjunto que está sempre presente em todos os conjuntos, tá? Bom, pessoal, na próxima aula a gente aprofunda um pouquinho mais o assunto, entra no nosso site, que é o tuboaulas.com, segue a gente nas redes sociais e um grande abraço para vocês.